A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele, para a glória do nome dEle. Por isso Ele é digno de receber toda a honra, que o fruto dos nossos lábios sejam sacrifícios de louvor. E tudo que você fizer, independente da situação, da sua natureza, que é tendente a defeitos, a erros, fraquezas, não é? Porque essa é a essência do nosso homem exterior. A nossa carne, ela é tendente a erros, mas o Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia, 2 Coríntios, diz que o Senhor estava em Cristo reconciliando nele mesmo os gentios e judeus, o conceito mundo. Quando a palavra diz que ele estava reconciliando consigo o mundo, a palavra mundo ali é no conceito, o conceito judeus e gentios, e ele estava reconciliando o teu povo, e não nos imputando a nós o nosso pecado. O Senhor Jesus na cruz, ele condenou o pecado na carne pura, no corpo que Deus preparou para aquele momento. Jesus, ele levou todos os nossos pecados, ele encravou todos os nossos pecados, mas nós, os seres humanos, ficamos com sequelas, esse corpo corruptível, esse corpo de humilhação que nos leva a sofrer, a plantar na carne e sofrer sempre. Mas nós temos uma verdade que está encravada, desenhada, esculpida no nosso espírito, com a convicção de que o nosso espírito já se encontra reconciliado em Cristo. O nosso espírito se encontra em plena comunhão com Deus. Já nós estamos perfeitos diante de Deus no Espírito. Amém, meus amados? Então, nesse ano, há algumas décadas, o Senhor já vem levantando homens, com muita veemência. Não digo que Deus está fazendo isso de forma acelerada, porque para Deus um ano é como 1000 e 1000 é como um. Para Deus não existe aceleramento. Deus não está limitado a tempo, porque Ele está dentro do seu aion. Deus é eterno. Nós é que estamos dentro desse cosmo, onde nós somos limitados a horários, a tempos, estações, porque ainda vivemos nesse âmbito, nesse plano, de seres humanos, mas para Deus Ele não tem esse problema. Então, há muitas décadas, Deus já vem levantando um povo que está trazendo, não que esteja ressuscitando o Evangelho da Graça, mas Ele está levantando um povo, com ousadia no Espírito Santo, dando sabedoria, conhecimento, entendimento, revelação, um respeito e temor no Senhor, e muita submissão, respeito aos irmãos, a respeito da palavra, à luz da palavra, e o Senhor tem nos revelado coisas maravilhosas. O Senhor tem nos dado pérolas, porque a palavra de Deus é uma pérola que não pode ser lançada aos porcos. A palavra de Deus nós lançamos no terreno, alguns recebem, outros refutam, mas eu creio que nós estamos seguindo o caminho da vontade do Espírito Santo, por mais que essas verdades, às vezes, por nós pregarmos a verdade, nós levantamos inimigos, assim como o apóstolo Paulo, ele vem falar, tornastes meus inimigos por eu vos pregar a verdade, Tornastes meus inimigos por eu vos pregar o que é certo, a verdade. Não que nós não amamos, e o apóstolo Paulo, ele vem, não que nós sejamos sábios aos nossos próprios conceitos, sábios de nós mesmos, mas a nossa capacitação pela palavra vem do Senhor. A nossa capacitação
É o Senhor que nos capacita a nos revelar verdades que antes estavam ocultas, né? Mas que o Senhor está revelando para o teu povo, aos teus escolhidos. Então nós viemos discorrer através das Escrituras, e eu trouxe essa palavra para os irmãos, para nós nos fortalecermos nesse ano que se inicia, né? Que nós não venhamos retroceder, mas que venhamos, né, crescer na graça e no conhecimento, né? Que venha nos fortalecer no Senhor, buscar no Senhor aquilo para o qual Ele nos outorgou essa vocação, né? Qual é a vocação de Deus? Não é o que o homem diz que você é, o que Deus predestinou para que você seja. Então a sabedoria de Deus pelo Espírito Santo, Ele vem abrir as nossas mentes, nos dá o pleno entendimento pelo conhecimento de Deus, a revelação da graça, né? Então nós precisamos agora consertar algumas coisas que estão fora do prumo e verdadeiramente nos identificar, né? De que lado nós estamos. Se nós somos ministros, como o apóstolo Paulo diz, eu fui levantado para a defesa de quê? Do Evangelho ou defender a lei? Eu fui chamado para a defesa do Evangelho. Então, o que resta para nós sabermos nos posicionar espiritualmente, à luz da palavra? Qual é a parte que te cabe? Qual é o chamado do Senhor para você ser ministro da velha aliança? Lei de Moisés? Lei dos sacrifícios? Ministério de morte escrita com tinta em pedras? Ou ministro da nova aliança, a graça de Deus em Cristo Jesus? Porque o que tem se acontecido, o que Deus, na sua soberania, o que Ele tem promovido no meio do teu povo, e isso é soberania de Deus, levando o povo a voltar para crer no Filho dele, na suficiência da mensagem da cruz, a suficiência do poder do sangue de Jesus. Botarmos a crer que é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. E isso não é dom do homem, é o dom de Deus manifestado no coração dos teus eleitos, para crer verdadeiramente no sacrifício do Filho dele. Não é para crer em doutrinas de homens. A lei de Moisés, ela teve o seu tempo, e ela se tornou obsoleta com a vinda de Jesus. Sabemos que a lei de Moisés era sombra, que apontava, que tipificava, que apontava, que nos levou até Cristo. Vindo Cristo, a lei saiu, a sombra, a simbologia. Toda a liturgia, toda a ordenança judaica, ela caiu em obsolescência, não tem mais valor espiritual diante de Deus, não se manifesta mais nem aos judeus, nem aos gentios por meio da lei, mas por meio da graça. Agora é Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Então eu tenho trazido, de uns dias para cá, alguns temas, trazendo entendimento à Bíblia que você nunca leu, porque parece que quando nós pregamos, discorremos acerca da palavra, à luz do Evangelho da Graça, parece que nós estamos falando alemão, chinês, sendo brasileiros, parece que nós estamos falando grego, né? Parece que nós estamos falando em uma língua que ninguém nunca ouviu. Mas nós temos um respaldo coerente à luz da palavra, respeitando os tempos, a cultura, a tradição, né? Respeitando as épocas, separando, até conjugando verbos, que isso é um erro grotesco de quem lê a Bíblia de forma literal. Não, meu irmão. Se você e eu pegarmos a Bíblia e nós colocarmos tudo, o Antigo Testamento com o Novo Testamento, misturar tudo, jogar no liquidificador,
bater no liquidificador e tomar tudo aquilo como literal, querido, não faz sentido algum. Não faz nenhum sentido, meus amados. Por isso nós temos que massificar a palavra do Evangelho. Então eu trouxe para os irmãos hoje a seguinte pergunta: ministros da velha aliança, lei de Moisés, ou ministros da nova aliança, a graça de Deus em Cristo? Não é? Então nós precisamos aqui de uma observação que é muito extrema relevância para nós, irmãos em graça, os do sistema religioso, dos evangélicos, enfim, a igreja de Cristo na terra, que é muito relevante, que nós primeiro, antes de nós trazermos uma mensagem para qualquer que seja o ambiente congregacional, nós devemos atentar, meus amados, devemos atentar para os aspectos, né? Os aspectos do contexto histórico, dos costumes da época, né? A cultura, né? Dos tempos, a colocação verbal, destinatário, remetente. Tem que haver uma hermenêutica, né? Eu preciso abrir o texto, explicar o texto, ler o texto, explicar o texto e contextualizar. Trazer a luz da verdade. É impossível hoje, e o Senhor já tem manifestado dessa forma no coração dos eleitos, dos verdadeiros bereanos. É inaceitável se ouvir uma pregação sem contextualização coerente. Não somos perseguidores, amamos a todos. Nós não estamos perseguindo o líder esse, líder aquele, não estou aqui me atendo a nomes, nem a congregações, a nomenclaturas, nem placas, né? Mas buscamos, exigimos o respeito pela verdadeira contextualização bíblica. Isso os bereanos fizeram com o apóstolo Paulo. Pegaram o apóstolo Paulo, colocaram ele sentado, ouviram a pregação dele, depois eles vieram rever todo aquilo que Paulo pregou para ver se estava de acordo com as escrituras. Como verdadeiros bereanos, o apóstolo chamou eles de nobres, porque eles eram homens interessados, que se interessavam com a verdade da palavra. Né? Então, trazendo o texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 3, de 5 a 8, né? Coríntios, o apóstolo Paulo, ele vem dizer assim: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nosso próprio mérito, né? Mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou. Quem? Cristo Jesus. Ele nos capacitou para sermos ministros de quê? Da velha aliança? O texto diz aqui, é ministro de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porquanto a letra mata. Sabemos que a letra aqui, à luz da palavra, a letra que mata aqui era a lei. Era o ministério de morte. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério, né? Com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo, né? Já estava se acabando, estava acabando o império de Moisés, a lei, já estava se aproximando a vinda do Messias, né? A consumação de todas as coisas, né? Ainda que esse brilho tivesse se desvanecendo, não será o ministério do Espírito muito mais glorioso, né? O ministério do Espírito, a lei do Espírito de vida agora que habita em nós. Nós estamos debaixo dessa lei. A lei do amor, né? A lei de amar ao próximo. Amém? Então, o que significa a letra que mata?
à luz da palavra? Qual é a verdadeira contextualização? Quando o apóstolo Paulo se refere, a letra mata, mas o espírito vivifica. Né? A letra que mata era a lei de Moisés, escrita em tábuas de pedra. Né? Paulo chama a lei de Moisés de ministério de morte. Né? Então é por isso que Paulo diz, não da letra que mata, mas o espírito que vivifica. Porém, o ministério do espírito não é oriundo. O ministério do espírito não é oriundo da lei de Moisés, mas a graça de Deus em Cristo. Ah, papai? Glória a Deus, meus amados. Então, nós fomos habilitados para sermos ministro da velha aliança, a lei de Moisés, ou para sermos ministros da nova aliança, a graça de Deus em Cristo. 2 Coríntios 3, versículo 6, vai dizer que ele, o Cristo ressuscitado, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Uma nova aliança. Amém? Não da letra, não da lei de Moisés, mas do Espírito. Então, o apóstolo Paulo, meus amados, o apóstolo Paulo, ele declara que foi posto para defesa da lei. O apóstolo Paulo, ele declara que ele foi posto para defesa não da lei, não para defender a lei, mas para defender o evangelho, e o evangelho da graça de Deus em Cristo. Esse evangelho para o qual ele combateu o bom combate até o fim e morreu por essa graça, por esta revelação verdadeira, não por um ministério, por um evangelho híbrido, né? Não por um cristianismo judaizante. Amém? Então vamos ler aqui em, deixa eu ver, Filipenses 1, Filipenses capítulo 1, de 15 a 17, vai dizer assim, versículo 15: é verdade, contudo, que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, porém, outros a fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, Pai, conscientes de que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Isso é Filipenses 1, 16. 17 agora, mas aqueles outros anunciam Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade, imaginando que podem aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas algemas. Amém? Me permitam uma observação, meus amados. Aos ministros desta nova aliança, a graça de Deus em Cristo Jesus, que foram escolhidos e habilitados para pregar o evangelho da graça de Deus. A nova aliança não é a lei de Moisés. Torno a dizer, a nova aliança não é a lei de Moisés, mas é a lei do Espírito de vida. Amém, meus amados? Cristo na cruz, o que foi que Cristo na cruz fez? Ele removeu a antiga lei do primeiro pacto, ordenados extremamente, essencialmente, somente aos judeus. E estabeleceu a nova aliança, o novo pacto da graça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, meus amados, para nós que recebemos que o Senhor já tirou de nós as vendas dos olhos, já iluminou os nossos olhos, nós cremos, sabemos, não por nós mesmos, porque o que nós sabemos não é de nós mesmos, mas a nossa capacitação vem do Senhor, vem do Espírito Santo, o Espírito da promessa, o Espírito da verdade. Que Cristo na cruz, ele removeu a antiga aliança, a lei do primeiro pacto, a lei de Moisés, ordenado somente aos judeus,
e estabeleceu a nova aliança, o novo pacto da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, meus amados, é inaceitável ser conduzido. É inaceitável ser conduzido a praticar ordenanças oriundas, né, do velho pacto, que por Cristo na cruz, na sua morte de cruz e ressurreição, as tornaram obsoletas, invalidadas. Se tornaram inacessíveis. Deus não se manifesta no meio do seu povo por meio da lei de Moisés, nunca, jamais. Deus não está mais no Monte Horebe, meus amados. Deus não está mais naquele monte para o qual ele mandou Moisés avisar o povo judeu que ninguém podia ultrapassar dos limites da montanha, senão ele morreria. Esse é o Deus de Moisés. O Deus de Moisés que mandava, que ordenou que mataria a pedradas toda mulher que fosse flagrada em adultério. Meus amados, a nova aliança não é a lei de Moisés, meu irmão. Então isso é inaceitável. Nós sabemos que o fim do pacto da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que nele crê. Isso é Romanos 10:4. Amém? Então é inaceitável, meus amados. É inaceitável, na graça, abrir o livro da antiga lei e ser persuadido, levado, conduzido, né, a viver o que a velha lei ordenava, debaixo da graça. Isso é inaceitável, irmão. É inaceitável. É chegado o novo tempo. Não é um ou dois que está refutando isso. Mas a verdade de Deus, ela não tarda, ela não falha, nem tarda, nem falha, ela chega na hora certa. É Deus que vê, é Ele que vê, assim como Ele passou 400 anos em silêncio. Deus, o Deus de Israel, o grande eu sou, passou 400 anos em silêncio. E chegou o momento, depois de 400 anos, eu desci, porque eu ouvi o clamor do meu povo. E Deus desceu para ouvir, e Ele vê todas as coisas. Todas as coisas estão desnudas diante do Senhor. Então o Senhor tem visto que o Evangelho tem sido degradado, descaracterizado, entregue a falsos profetas, gente fraudulenta, né? Pessoas que se titulam mestres, pastores, apóstolos, que estão enganando o povo. E o Senhor, sendo o Espírito da verdade, não ia permitir. Então Deus, Ele permite que o falso profeta, ele entregue as suas próprias paixões. E ele vai cometendo as abominações, ele vai plantando na carne. Chega um momento em que ao resvalar dos seus pés, eles morrerão asfixiados na sua própria gordura, ou cairão em si, né? Ou serão alvo de escárnio. Esse é o que eles plantam e é o que eles colhem. Serem taxados de falsos profetas, de mentirosos, de lobos devoradores. Já estão colhendo vergonha, descrédito. E isso é uma obra de Deus, não é do homem. Mas é a luz da palavra que condena. Não são os ministros da nova aliança que condenam, é a palavra que aponta para falsos pastores, porque a árvore ela é conhecida pelo fruto que ela dá. Então os frutos dos falsos mestres é enriquecimento ilícito, é engano, é defraudação, é corrupção. Então é inaceitável mencionar textos do Antigo Pacto para se ter um claro entendimento com relação ao Novo Pacto. Né? Porém, abrir, né, passagens da lei de Moisés
e aplicar como doutrina, fazendo as pessoas observarem a lei de Moisés, isso é inaceitável, irmão. É inaceitável. Ou é lei ou é graça. Ou é lei ou é graça, irmão. O apóstolo Paulo, ele viveu nos tempos da lei. Quando a lei estava em vigor, ele viu tudo aquilo isso. Paulo matava por causa da tradição da lei. Para nós que estamos em graça, isso não é difícil entender que um homem que matava os seguidores de Jesus de Nazaré, toda a seita do Nazareno, que era assim conhecida no tempo, ele mandava matar todos aqueles que amavam a Deus, que serviam, que eram seguidores de Jesus, e ele achava que estava fazendo um grande favor para Deus. E Jesus parou Saulo no meio do caminho para dizer que ele estava fazendo, que dura coisa era recalcitrar contra os aguilhões. Então ele estava completamente cego. Ele não estava fazendo um favor para Deus. Estava completamente enganado. Então Deus o chamou para ele. Te mostrarei por quantas tribulações compete entrar no meu reino. E Deus, o próprio Cristo Jesus, o ressuscitado, começou a ministrar na vida, a ensinar. O apóstolo Paulo foi o único apóstolo que foi levado até o terceiro céu. E ele viu coisas indizíveis, que era impossível se revelar a um homem natural. Então ele viveu o tempo da lei, não é? A lei de Moisés física, na sua prática, estava em pleno vigor, ainda que fosse depois da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Você entende isso? Isso agora remete-se aos pactos ainda sendo cruzados, ainda que Jesus tivesse morrido na cruz do Calvário, ele cumpriu ali toda a lei espiritual, né, trazendo liberdade ao espírito que estava em prisões, mas fisicamente o povo de Israel ainda estava fazendo sacrifício, e o apóstolo Paulo estava vendo tudo aquilo, ele estava pregando a graça, mas estava vendo aquele cruzamento de pacto, né? O apóstolo Pedro não estava entendendo. O apóstolo Paulo vai e se reúne com Pedro e Tiago durante 15 dias, ensinando acerca da experiência que o Cristo Jesus, o ressuscitado, havia dado, né, para Paulo. E Paulo estava ali instruindo, mostrando para ele o outro lado da moeda, o outro lado do evangelho. Não aquele evangelho que ele estava pregando, que parecia que era, mas não era, né? Nós vemos aqui no livro de Gálatas 2, que Pedro e os outros judaizantes estavam tentando persuadir ao povo de Gálatas, que já estava vindo para Cristo, que eles podiam crer no Messias, mas eles não podiam deixar de continuar observando as práticas da tradição do nosso povo, que era a lei de Moisés. O apóstolo Paulo diz: quem vos persuadiu? Quem vos enganou? Se fosse para continuar pregando a lei de Moisés, o apóstolo Paulo conhecia a lei de Moisés de olho fechado. O apóstolo Paulo matava as pessoas por causa da lei de Moisés. Então é inaceitável que um gentil, né? Não digo mais espiritualmente, mas um gentil hoje ele não pode voltar para o pó sem conhecer a tua essência, sem saber separar a lei da graça, e saber separar Jesus de Nazaré do Cristo ressuscitado. É inaceitável. Então Paulo, a lei de Moisés física, na sua prática, estava em pleno vigor ainda, mesmo depois da morte e ressurreição de Cristo, porque a lei ela só teve seu fim, né, imediato, definitivo, em 70, quando o templo de Israel ele ruiu de uma vez por todas. Então findou tudo de uma vez. A lei física ela teve seu fim, mas na cruz Jesus já tinha resolvido o problema. Amém? Então Jesus rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Quem? Nas ordenanças da lei. Nós. Quem? Nós, os judeus, né? A lei perdeu toda a sua eficácia, mas é importante saber algo.
Saibamos que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Se fosse assim, Jesus não precisaria ser sacrificado, não precisaria vir para a cruz. Amém? Então a lei ela permaneceu em vigor até o ano 70. Amém? Até o ano 70 se oferecia ainda dom de sacrifício como se Jesus não tivesse cumprido a lei, pois os pactos ainda estavam se cruzando. Hebreus 8,13 diz assim, quando ele diz nova, quando Cristo diz nova, esta aliança, ele transformou em antiquada a primeira, e o que se torna superado e envelhecido e ultrapassado está prestes a desaparecer. O apóstolo Paulo que disse naquela transição, ele ainda estava vivo, o templo ainda não tinha caído, ainda não era o ano 67, 68 ali, Paulo ainda estava vivo, a lei ainda estava de pé, o templo ainda não tinha sido destruído. Então ele estava ali já dizendo que isso aqui, o que estiver ultrapassado está prestes a ruir. Então ele estava dizendo que isso aqui ia acabar a qualquer momento. Então, e acabou no ano 70. Mas o apóstolo Paulo ainda viu o templo de pé. Amém? Então, vindo o ano 70, cumpriu-se a profecia da queda do templo, onde a velha aliança desapareceu de uma vez por todas. A lei de Moisés, com seu sacrifício, com as alianças, com as abluções, sacrifícios, sacrifício de animais, cerimônias, celebrações, tudo isso era sombra daquele que viria. Então, nós temos a imagem exata é Cristo. Cristo não é mais sombra, Cristo é a imagem exata. Agora é Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Abba, Pai. Então, portanto, meus amados, nos dias de Paulo, o templo ainda estava de pé, só para reforçar. Amém? O templo ainda estava de pé, e ainda se cumpria a lei dos sacrifícios oriundos, da antiga lei de Moisés. Então, as observações, quais são as observações que eu tenho a fazer? As cartas aos Coríntios, as cartas aos Hebreus, as cartas aos Gálatas, são exortações de Paulo para que os irmãos não viessem a retroceder para a velha lei de Moisés, porque ele estava pregando a graça. Paulo teve algumas convergências ou divergências com Pedro, chamou Pedro de hipócrita, de fingido, de mentiroso, porque eles haviam concordado, assim como Pedro foi levantado por Jesus de Nazaré, um apóstolo da circuncisão, e não ir aos gentios. O apóstolo Paulo é que veio para os gentios, não os 12 discípulos de Jesus, porque os apóstolos de Jesus, eles saíram para evangelizar, para pregar arrependimento de pecado. Mas se Cristo já morreu na cruz e já tirou o pecado do mundo, não tem mais por que se pregar o pecado, que uma pessoa, que um eleito do Senhor é pecador. Se Cristo condenou o pecado no corpo dele, você não tem mais pecado, irmão. O pecado não terá domínio sobre vós, diz a palavra. Porque não havendo lei, não há mais menção, lembrança sobre pecado. Porque o pecado, ele só tinha poder, enquanto a lei, porque era a lei de Moisés que apontava para o nosso pecado. Então, retirando a lei, removendo a lei, já não se faz mais expiação, menção, lembrança sobre o pecado. Jesus, ele arrancou o pecado de Adão, o ministério de morte, o império da morte, porque sobre Adão, por o homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado também a morte espiritual. Então o nosso espírito estava destituído da glória de Deus por causa da morte espiritual, por causa do pecado de Adão. Mas Deus, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem entrou a salvação. Então devemos dar graças e supervalorizar, ovacionar o sangue
da nova aliança. Não ficar olhando mais. Deus não nos vê mais em espírito como pecador. Né? Nós somos imperfeitos na carne. É a carne que é imperfeita, mas o espírito não. Meus amados, tudo que Cristo fez na cruz, Ele promoveu, tudo que Cristo promoveu na cruz para libertar o nosso espírito. Porque Deus não é pai da carne, Ele é pai dos espíritos. Se não dizer, aquele que se une ao Senhor é uma carne com o Senhor. O texto diz, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nós somos espíritos. E o Espírito Santo está unido com o nosso espírito, não é com a nossa carne, não. Senão, quando essa carne voltasse para o pó, o espírito também tinha que ir. E nosso espírito não está mais retido. Estamos em plena comunhão com Deus, em plena vitória, em plena comunhão espiritual com o Senhor. Amém, meus amados? Segunda Coríntios 4, 1, 2 e 3 vai dizer: portanto, tendo este ministério, pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos, pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos. É a vida de carnalidade, né? Não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus, olha aí, nem distorcemos a palavra de Deus, mas por meio do claro ensino público da verdade, recomendamos-nos a consciência de todas as pessoas perante Deus. Amém? Versículo 3, contudo, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. É para os que estão perecendo, para os que estão rejeitosos, né? Para os que estão... Como é que eu posso dizer? Os que estão rejeitando, resistindo, né? A revelação da graça plena, né? Do evangelho pleno do nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado, amém? Então o apóstolo Paulo, ele vem também dizer sobre esse Deus, né? O Deus deste século. Então quem é o Deus deste século mencionado pelo apóstolo Paulo? Em 2 Coríntios 4, versículo 4, que diz assim: o Deus desta presente e era perversa, né? Em outro texto diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do que? Do evangelho da glória do Cristo, que é a imagem de Deus. Olha aí. O Deus de quê? Desta era presente, deste século. A primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar a colocação verbal. O apóstolo Paulo está falando Deus deste século presente. Então, se o apóstolo Paulo não existe aqui no nosso tempo, na nossa vida atual, no século 21, claro que ele estava falando de uma forma coerente, né? Usando o conceito da conjugação verbal. O apóstolo Paulo, ainda vivo naquele tempo, ele estava falando aos coríntios daquela época, da época que ele estava vivo. Amém? É da época que ele... Isso é coerente, isso é contextualizar. Ele não estava falando deste século, é do século que ele vivia, daquela era, daquele mundo. O conceito mundo era o mundo que ele vivia quando ele estava vivo, que ele mandou aquela carta, né? Quando ele mandou a carta para os coríntios, eram cartas. Paulo não estava presente, eles mandavam cartas. O apóstolo Paulo estava preso, enviando cartas, né? Isso comunicava aos irmãos, às igrejas, né? Não era templo, eram os irmãos, igreja, a morada do Espírito Santo. Ele se comunicava com os irmãos em forma de cartas, preso. Entendeu? Então o Deus, né? Deus é o Deus deste século. Qual século? O século que Paulo se encontrava presente. O Deus daquele século se referia a quem?
Que era o Deus daquele século, que cegava o entendimento das pessoas, colocando um véu. Para quê? A fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem, né? Onde só existia uma coisa que ofuscava a glória do evangelho de Cristo, que era a lei de Moisés. Então Moisés era um Deus, era o Deus daquele século, daquelas eras. É o nosso pai Abraão, era o nosso pai Moisés, a tradição era aquela da lei, a lei, a lei, a lei, a lei. Amém? A fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, meus amados, não é possível observar Moisés, né? Observar quais são os rudimentos oriundos que era da lei, observar Moisés, observar dízimo obrigatório, imposto, segundo Malaquias 3:10, né? Observar sacrifícios, rituais, ordenanças, festas, solenidades, né? Simbologias, tradições que eram oriundas da lei. É impossível, não é possível, isso é inaceitável, meus amados. E uma coisa que eu queria deixar aqui registrado é o seguinte: eu já vi uma lagarta entrar num casulo e se transformar em uma borboleta, mas eu nunca vi gafanhoto virar demônio, tá? Nunca vi gafanhoto virar demônio. Eu nunca vi gafanhoto virar um demônio devorador, um demônio cortador, um devorador cortador, né? Devorador, cortador, migrador e lá vai. Não é possível mais, meu irmão. Não é mais possível engolir mais isso. Deus está dando sabedoria para o teu povo. Deus está despertando verdadeiros bereanos que examinam as escrituras. É pagar mico, abrir os textos e pregar qualquer coisa, misturar lei com graça. O povo não está mais engolindo. É chegado o tempo dos seus líderes, senhores líderes, respeitar a membresia e voltar às escrituras. Não funciona mais chamar um discípulo, um membro, um irmão em Cristo de soberbo, de insolente, né? Porque questiona, porque refutou um ensinamento que não está de acordo, que não está em linha com o Evangelho da Graça. Não é possível mais, né? Não é possível observar a velha lei como doutrina, né? É cristianismo judaizante, é fermento levedando a massa. Não há mais tempo a perder com este judaísmo, com amor, né? Com tolerância, respeito, e respeito muito mais aos irmãos, aos ouvintes, que gostam, que respeitam as regras da interpretação. Então é pagar mico, abrir um texto e pregar qualquer coisa, né? Retroceder para práticas oriundas da antiga lei, isso não é aceitável. Isso é extremamente, ao contrário, é extremamente refutável. Primeiro, não somos nós, porque a nossa capacitação vem do Senhor. Não é do homem essa sabedoria, é Deus que está levantando. É Deus, o soberano, que está promovendo essa situação. É Deus que está manifestando da forma soberana como Ele quer. E no fim de tudo, o nome do Senhor seja glorificado. Deus está destruindo, acabando com essa antropologia.
desse louvor antropocêntrico, essa pregação antropocêntrica, que de alguma forma ou de outra estão tirando Jesus para colocar um homem. O homem é o centro, isso tem que acabar. Acabou e Deus está manifestando. A manifestação dos irmãos em graça, conhecidos irmãos em graça, não são desigrejados, certo? São homens e mulheres de Deus que abriram mão dos seus títulos porque cansaram de tanto engano, né? Cansaram de tanta obra de engano, de tanto mercado, desse mercadejado nome do Senhor, né? De tanto esse banquete, de tanto esse enriquecimento. Se esqueça de quando o Senhor Jesus, ainda em carne, diz: aquilo que você recebeu de graça dai. Hoje, né? O conceito de ser grandes líderes é os caras agora ter helicóptero, mansão. Se não tiver isso, não é homem de Deus. Mas Deus está mudando isso, irmão. E a cada dia esse número vai se aumentando. Louvado é o Senhor por causa disso. Existem irmãos que estão espalhados no Brasil e fora do Brasil, que estão sendo chamados para fora, né? São cortados, chamados na graça, não na lei. O gentio não nasceu debaixo da lei, irmão. Temos que destruir esses sofismas no nome do Senhor Jesus. Amém? Então não há mais tempo a perder com esse judaísmo, campanha de barganha, objetos ungidos, né? Copo d'água, gurus, sacerdotes levíticos na graça, mentores. Então, meu irmão, eu deixo-vos com a oração do apóstolo Paulo. Quero mais uma vez desejar a todos um feliz ano novo, que tenhamos a mesma confissão de fé, né? E de que nós somos salvos pela graça mediante a fé, que não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, que o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê, que nós fomos chamados para a defesa do Evangelho, não foi para defender a lei. Moisés já teve a sua oportunidade, então, vindo Cristo, remove-se o velho e estabelece o novo. Nós estamos debaixo da dispensação, precisamos aprender agora a reinar em vida, debaixo desta revelação, crescendo na graça e no conhecimento de Deus, para a glória do nome do Senhor. Então, deixo aos irmãos a mesma oração que o apóstolo Paulo, né, fez, rogou e apresentou a Deus em favor dos Efésios, né, que está lá em Efésios 1, 17, 18 e 19, que ele vai dizer assim: oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Versículo 18. Oro também, ainda, para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a razão, qual é a real esperança do vosso chamado, que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua